Fala galera, eu preciso falar sobre aquilo que vocês mais me perguntam, não é verdade? A pergunta que eu mais recebo é: Diogo, qual o melhor investimento? Infelizmente, eu não tenho essa resposta, mas não desliga o vídeo. Me espera que eu vou te ensinar sobre como melhor investir o seu dinheiro. Nós vamos passar por algumas etapas aqui sobre investimento e ao final do vídeo, se você for forte, valente, corajoso ou corajosa, você fica até o final comigo. Eu vou falar como que hoje a minha carteira está alocada, como que eu invisto o meu dinheiro em alocações. E aqui nós vamos passar pelo perfil de investidor, nós vamos falar muita coisa legal. Não perde esse vídeo, não avança, assiste ele todo que ele pode transformar a sua vida financeira. Vamos lá. Se você ainda não é investidor, esse vídeo também é para você que será algum dia, o mais breve possível. Anda comigo. Se você puder também, divulga esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Você vai aprender aqui hoje sobre investimento de um jeito bem descomplicado, bem simples, como a gente sempre fala por aqui. Vamos lá. Onde é melhor investir? O que você precisa saber antes de começar a investir? Investir bem faz parte do nosso processo de enriquecimento. Para que a gente, de fato, enriqueça, nós precisamos fazer com que o dinheiro multiplique. Vai haver aquele dinheiro de pagar as contas, vai ter aquele dinheiro de só ficar no 0 a 0, ficar flat, só pagar a inflação, reserva de emergência, e vai ter o dinheiro de fato que você vai fazê-lo multiplicar. Mas você não pode simplesmente tacar ele todo em risco, depois colocar ele todo no conservador. Você precisa se conhecer, fazer uma análise de você, quem é você e quanto de dor você suporta, ou sendo um pouco mais específico, com mais tecnicidade de mercado, quanto de estômago ou quanto de apetite a risco você tem. Eu vou passar aqui por algumas dicas e depois eu vou pontuar muito bem cada uma delas. Eu vou passar aqui por algumas dicas, 5 dicas, e depois eu vou explicar bem cada uma dessas dicas. A primeira dica é: saiba qual é o seu perfil de investidor. Para você tomar qualquer decisão de investimento, quem é você no mercado de investimento ou nesse ambiente de investidor, você precisa saber quem é você. E aqui eu estou aqui com o meu computador aqui, uma colinha, mas muito profissional. Eu separei por perfil. Existem bancos, corretoras que trabalham com 4 ou 5 perfis de investidor. E aí aqui eu vou dar para vocês os elementos que compõem cada tipo de investidor e onde que esses investidores aplicam seus recursos. Então presta bem atenção. O conservador, então é o perfil mais conservador, o próprio nome já diz. Ele pega o dinheiro dele todo, ou grande parte dele, e coloca em renda fixa. Então, aqui do quadro que eu separei para vocês, 85% do dinheiro do conservador está em renda fixa. Quais são os principais produtos de renda fixa, né? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, os fundos de renda fixa, temos o tesouro direto, tesouro Selic, tesouro pré-fixado, pós-fixado. E aí nós temos, por exemplo, juro real, inflação. Fato é que esse perfil conservador, ele calibra grande parte do dinheiro dele em renda fixa, para ele ganhar ali o máximo possível, correndo zero risk, próximo a zero de risco. Então esse é o perfil de quem é bem conservador. Ele calibra a maior parte dos recursos dele em renda fixa. Renda fixa pressupõe que em determinado tempo, quanto que você vai ganhar e não há perda, a não ser que haja um default, uma quebra de uma empresa. E aí olha que interessante, aqui com uma carteira de um cliente que é conservador, e aqui ele está com 76% em renda fixa, como que nós distribuímos dentro de renda fixa, como que nós distribuímos o dinheiro dele? Parte em curto prazo, que a gente chama de short term.
Então, no curto prazo, para que ele possa, se ele precisar de liquidez, o que é liquidez? É aquele dinheiro que a hora que você quiser, você saca ele. Ele ter, então, 21%, em bonds ou em debentures, que são ou títulos do Tesouro Direto ou, de fato, dívidas de empresas. E a gente pode escolher aquelas empresas saudáveis, AAA, aquelas empresas com bastante solidez, pagam menos, ou empresas com menor solidez, empresas menores que geram maior risco. Então, a gente divide assim, é uma forma de dividir esse dinheiro em renda fixa. A renda fixa tem diversas modalidades. Um ótimo mecanismo é usar os fundos de renda fixa. Ao invés de você ir lá escolher uma debênture e duas debêntures, você escolhe fundos de crédito privado que o gestor vai escolher para você quais são as melhores debêntures. Em renda variável, esse conservador não coloca nada, então é zero, e ele tem um pouquinho de risco que são nos multimercados. Multimercados esses que são fundos também de multimercado que podem investir de diversas formas em diversos produtos diferentes. Então esse perfil conservador tem 15% de multimercado. E ele pode distribuir aí em vários fundos. Por exemplo, aqui nessa perspectiva que eu tenho aqui desse meu cliente, ele tem em alternativos com bastante liquidez, ele tem parte do mercado imobiliário e ele tem parte de commodities, tudo isso em multimercado. Ele pode distribuir dentro do multimercado com multigestores, que a gente chama de funds of funds, fundos de fundos. Tem também, ele pode escolher grandes fundos de multimercado com grandes gestores. E essa é a minha dica para você. Para fundo de multimercado, capricha no gestor. Escolha bons gestores. Como que eu sei que são bons gestores? Analisa o fundo deles, analisa como que eles investem o recurso próprio e qual é a rentabilidade daquele fundo dele e o histórico de performance daquele fundo. Mas voltando aqui sobre o perfil do investidor, nós temos 4 a 5 perfis. Esse primeiro é o conservador. O segundo é o perfil moderado. O que é o moderado? É o moderado, não é nem tanto conservador e nem tanto arrojado, agressivo, seja lá qual nome deram para o seu perfil de investidor. Esse moderado, ele vai aplicar mais próximo a 55, 60% na renda fixa. Vamos lembrar? O conservador, ele aplica por volta de 85% em renda fixa. O moderado, por volta de 55%. Depois, 15% em renda variável, lembrando que o conservador era zero. Em alternativos, principalmente multimercado, ele aplica outros 25 a 30%. Esse é o perfil moderado. É o cara que já tem um pouquinho mais de apetite a risco, mas ainda tem medo. Qual é o próximo estágio? O dinâmico. Em algumas casas, a gente chama de agressivo. Mas aqui, trazendo como exemplo esse que tem 4 perfis, conservador, moderado, dinâmico e arrojado, vou falar do dinâmico agora. O perfil dinâmico, pelo próprio nome, ele diz, ele tem um dinamismo, ele tem ali um apetite a risco maior. Ele está mais longe do conservador e ele é um grau acima do moderado. Quanto que ele investe em renda fixa? 40% em renda fixa. Tá vendo? A proporção é de um moderado para um dinâmico, enquanto o moderado está lá com 55, 60% em renda fixa, o dinâmico ele já mudou exatamente ao contrário. Em renda fixa é a menor parte do dinheiro dele. Esse cara tem muito mais chance de ganhar dinheiro e também tem mais chance de perder dinheiro. Por isso a diferença dos perfis. Você aí que está nos vendo deve estar pensando assim, nossa, e uma vez eu perguntei para o Diogo qual era o melhor investimento para mim, por isso que ele me fez aquele tanto de pergunta, por isso que eu faço um tanto de pergunta para vocês. Não existe um melhor investimento para todos vocês. Existe um melhor investimento para você, único, exclusivo, você pessoa. Para mim é um, para você é outro. Entende? Por isso a importância de definir o seu perfil de investidor.
E aqui pulando, ainda continuando no dinâmico, 40%, 45% em renda fixa. Em renda variável, outros 18% a 20%. Renda variável essa, lembrando que também pode ser via fundos, não precisa ser ação direta, comprando ações na bolsa. Você pode investir via fundo de renda variável. E multimercado, que seria essa outra opção aqui, para ficar bem simples, as nossas 3 macro opções, com 40%, 42%, 43%, 41% em multimercado. E o último perfil aqui do nosso exemplo seria o arrojado. Quanto, meu Deus, o arrojado tem de renda fixa? Quanto que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Vai lá. 25%. Apenas 25% do dinheiro dele é em renda fixa. Quem se encaixa nesse perfil? Pessoas mesmo mais corajosas, pessoas com mais apetite a risco, mas principalmente pessoas mais jovens, que ainda têm um poder de gerar muita riqueza, de produzir muito dinheiro. As pessoas mais velhas, aí eu me refiro a pessoas principalmente acima dos 60, que hoje a curva puxou bastante, as pessoas estão vivendo bem mais, e essas pessoas mais velhas, elas têm menos tempo agora para ganhar dinheiro do que alguém que tem 40 anos, 30 anos, 20 anos. Quanto mais novo, maior deveria ser o seu apetite a risco. Não necessariamente, estava conversando até hoje de manhã na minha corridinha matinal com o Wilson Hoffman, que é meu parceiro aqui do Diogo Sua Grana, tá dando consultoria a rodo, e ele falou, Diogo, eu tava dando consultoria para uma menina de 22 anos, que trabalha há 6 anos numa grande indústria minerária, ganha um bom salário, e ela tava com o dinheiro dela todo na poupança. Essa pessoa, essa menina, ela foi acostumada, ela foi habituada a guardar dinheiro, a deixar o dinheiro na poupança. Ela foi educada assim, como talvez você. E o Wilson pôde muito bem explicar para ela que havia várias formas de investir melhor o dinheiro, ou até menos pior do que a poupança, com o mesmo conservadorismo. Então eu não quero mudar o seu perfil de investimento. Eu quero te alertar que há a possibilidade de você parar de perder dinheiro, não ganhar, mas também não perder, e ganhar muito dinheiro e poder perder muito dinheiro. A opção de perder ela é sua, você sabia disso? Agora você me deixou doido, Diogo. Sim, a opção de perder é sua. Por que eu digo isso? Porque se você não se desfaz daquele investimento, se você não resgata ele, se você não realiza, você não perde. Vamos dar o exemplo aqui da Petrobras. Todo mundo soube. A Petrobras estava próximo lá de 28, 30 reais, 25 reais. Caiu lá para 20 reais, 22 reais. Você perdeu dinheiro? Esse perfil arrojado aqui, que 50% dele é para o multimercado, 25% é para renda variável, ou seja, ações, fundo de ações. Ele perdeu dinheiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Ele só perderia se ele vendesse as ações. Isso que é interessante do mercado. Por isso que é importante, mesmo essa pessoa muito arrojada, que corre muito risco, ter algum dinheiro de liquidez, algum dinheiro em renda fixa. Por isso que nós não podemos colocar todo o nosso dinheiro em Petrobras, todo o nosso dinheiro em renda variável, todo o nosso dinheiro em multimercado. É necessário que o nosso dinheiro seja distribuído para eu ter caixa para uma oportunidade, para eu ter caixa para um dia mau, para um dia ruim, para eu ter uma possibilidade de ganhar, mas não precisa de ganhar tanto assim, mas também não perco tanto, e eu ter dinheiro para 880, mas com estratégia, com tática. Por isso que você precisa de ajuda de um especialista. Eu não quero te tornar aqui o maior conhecedor do mercado financeiro, e nem vai ser assim da noite para o dia que você se tornará. Mas eu preciso te dar informação. Quem detém informação detém o poder. Com informação, aquilo que o lado de lá, que o gerente do banco, que o gestor, que o agente autônomo te falar, você vai saber responder. Você vai ajudá-lo a te ajudar. E você se protege também com a informação, questionando ele, confrontando ele com os dados que agora você aprendeu.
Então continua aqui comigo, que tem muita coisa para aprender. O arrojado, aquele cara que colocou o dinheiro lá na Petrobras, se ele não vendeu as ações, ele não perdeu dinheiro. Suponhamos que ele tenha 100 ações da Petrobras. As 100 ações valiam 100 mil reais, por exemplo, para ficar fácil o cálculo. As ações da Petrobras que valiam 30 passaram a valer 15, caíram 50% do preço, por exemplo. E ele tinha 100 ações, então, e ele tinha 100 mil, ele passou a ter 50 mil. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Ué, Diogo, mas você falou que ele não perderia dinheiro? Certo, também. Outra verdade. Se ele não sacar o dinheiro, se ele não realizar a venda daquelas ações. Então, ele continua tendo as mesmas 100 ações. Fato é que 100 ações valiam 100 mil, as mesmas ações valem 50 mil. Se ele não vende essas 100 ações, ou 100 mil ações, que seja lá quantas forem as ações dele, ele continua com as 100 ações. Se ele continua com as 100 ações e valiam 50 mil, e agora ele vale 100 ou vale 150 mil, ele não perdeu dinheiro. Ou seja, está nas suas mãos perder dinheiro. Por isso a importância, tem gente que me pergunta, eu posso colocar em criptomoeda? Claro que você pode, desde que você aceite perder dinheiro, ou desde que você aceite o tempo. Esperar 10 anos, 5 anos, para poder ganhar dinheiro. Por isso a importância de saber quanto de dinheiro eu preciso para agora, quanto de dinheiro eu preciso para o médio prazo, quanto de dinheiro eu preciso para o longo prazo. É isso que vai fazer mudar a sua performance. Talvez eu ganhe mais do que você de rendimento porque eu esteja mais disposto a correr risco que você. Ou às vezes você ganha mais que eu. Eu nunca vou dizer que alguém... eu nunca vou comparar uma pessoa comigo. Ah, aquele cara lá ficou rico, ganhou dinheiro na bolsa. Ele fala, calma aí, ele estava disposto a ganhar e a perder. Ele se dispôs a isso, ele conhecia qual era o risco que ele tinha. Pô, ele não tem filho, ele não tem... Cada um vive uma situação. Eu sou pai de família de 3 meninas, casado. Eu não posso arriscar todo o meu dinheiro assim. Entende? Não há como comparar pessoa com outra pessoa. Para cada um, investimento é de um jeito. Vai ter gente que vai passar a vida inteira ganhando só a Selic, sendo conservador, pagando a inflação, ganhando um pouquinho acima da inflação. Temos que respeitar essas pessoas. Eu respeito você. Às vezes, ao longo de 30 anos, a chance dele ganhar mais do que alguém de bolsa de valores é muito pequena. Mas o tanto que ele ganhou serviu para o tanto que ele queria correr risco. Por isso que depende de você. Isso está nas suas mãos. Não deixa ninguém te impor isso. Eu queria te dizer que não existe dinheiro fácil. Para aplicar o seu dinheiro, você precisa de estratégia, de tática. Você precisa entender o que é melhor para você. Não se deixe enganar por falsas promessas de 10% ao mês. Você pode perder tudo. E para o beleléu, seu dinheiro. Então não faça isso. E aí, continuando aqui, para finalizar os perfis, arrojado, então ele está com 25% em renda fixa, 25% em renda variável e 50% em alternativos. Aqui em renda variável, ele pode comprar todas as ações, ou ele pode comprar todo fundo de investimento, tanto faz, mas aqui a gente pode dividir, por exemplo, em ações americanas, ações dos países desenvolvidos ou dos países emergentes, como o Brasil, ações só no Brasil, e vai depender. Fato é que a gente tem, assim, diversas opções de investimentos. E antes de falar de como está a minha carteira de investimento, deixa eu dividir aqui mais outros tópicos importantes acerca de investimento com vocês. Então, o segundo ponto, não menos importante que o primeiro, estabeleça metas financeiras. Você precisa saber qual é o destino dos recursos investidos, para onde vai e o que você deseja com esse dinheiro. Vai ter dinheiro que vai ser para garantir a sua aposentadoria. Esse tipo de investimento de longuíssimo prazo dá para correr mais risco. Vai ter dinheiro que vai ser a viagem do final do ano. Você não tem o que fazer com esse dinheiro. Vai ter o dinheiro da reforma do apartamento. Não dá para, quando eu falo não ter o que fazer, não poder correr risco. É colocar dinheiro só para pagar a inflação. LCI, LCA,
quando você tem prazo de 3, 4 anos, crédito privado. Não tem muitas opções. Por isso que a nossa relação com o dinheiro, com os investimentos, é prazo e risco. Se eu desejo deixar o dinheiro para minha aposentadoria, eu tenho 40 anos e pretendo aposentar com 65, 70, eu tenho 25 a 30 anos para deixar o dinheiro lá. Então onde que eu vou deixar esse dinheiro? Eu posso deixar em previdências, em bons fundos de previdência, como posso colocar parte disso em criptomoeda. O Bitcoin valia 17 cents. Hoje vale quase 50 mil dólares. Então, por que não pensar nesse horizonte de tempo e fazer aplicações como essa? Diogo, mas aí para toda a sua aposentadoria você vai colocar em criptomoeda? Obviamente que não. Claro que não. Por isso a diversificação que eu citei aqui para vocês. Mas por isso a importância de vocês saber o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Gente, eu vou voltar na tecla de que é necessário orçamento financeiro. Planilha financeira. Se você ainda não tem a minha planilha financeira, na minha bio aqui do Instagram, do YouTube, do Facebook, tem o meu site www.diogoesuagrana.com.br. Você baixa, é gratuito. Você precisa ter uma planilha para saber quanto de dinheiro me sobra cada mês ou me falta. Tem gente querendo investir antes de pagar a dívida. Não faça isso. Foque em pagar a sua dívida. Depois você começa a guardar uma reserva de emergência para depois aplicar dinheiro em risco. É necessário ter esse entendimento. Saber lidar com as suas finanças requer o entendimento do todo. Quanto mais você souber daquilo que você ganha, daquilo que você gasta, do planejamento do ano, dos anos, de quanto que você vai ganhar, gastar, melhor é para você. Melhor você saber aplicar o seu dinheiro. O investimento do nosso dinheiro, ele tem total relação com a necessidade de uso. Se eu não tiver uma planilha, um orçamento, eu não vou saber quando eu vou precisar de usar. Se eu não tiver metas bem definidas, de onde eu quero chegar, eu não vou saber aplicar esse dinheiro. Não adianta você investir se você não souber a razão pela qual você está investindo. Eu, por exemplo, estou investindo a curto prazo para fazer uma boa viagem de final de ano. Eu estou investindo a médio prazo para morar numa casa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu estou investindo em longo prazo para resguardar o meu futuro, quando eu aposentar e eu não tiver tanta forma de ganhar dinheiro. Eu precisar de retire, eu precisar de descansar, de me retirar do mercado de trabalho. De descansar. Eu preciso ter um dinheiro para me sustentar lá na frente. Perceba? Número 3. Number 3. Parecendo CQC, né? Lembrei deles. Verifique o valor disponível para investir. A quantidade de dinheiro disponível define a sua estratégia de aplicação. Eu citei algumas vezes aqui, estratégia e tática. Pensa num jogo de dama, num jogo de xadrez, é necessário estratégia. Qual parte do meu dinheiro eu preciso de liquidez? Qual parte do meu dinheiro amanhã eu posso precisar? Se eu investir em previdência privada, em PGBL, e amanhã, ou daqui 1 ano, 2 anos, eu quiser resgatar, eu vou levar uma facada no pescoço. E nesta vez não será culpa do banco. Será culpa sua, que não analisou bem qual investimento para o seu momento de vida, para o seu perfil, para a sua necessidade, para o seu valor disponível para investir. Minha mãe, esses dias, um parente dela tinha um dinheiro emprestado para ela e pagou a ela. Conseguiu pagar. E ao pagar, ela falou, filho, eu tô com esse dinheiro aqui para investir. Você que é especialista financeiro, investe o dinheiro para mim, quero ganhar bastante dinheiro. Eu falei, não. Perdeu o timing. Minha mãe tem 73 anos, ela é do ano de 1947, faz aniversário em junho, no mesmo mês que eu faço aniversário. Ela não tem chance de ganhar dinheiro mais no mercado financeiro. O que eu posso fazer pela minha mãe? 2 coisas. Aplicar um dinheiro para agora, para ela não perder dinheiro, e um outro dinheiro para um prazo de 2, 3, 4, 5 anos. Não que ela vá falecer, Deus me livre, que ela venha a falecer lá para 120 anos com muita saúde, esse é o meu desejo. Mas ela não pode se dar o luxo de aplicar em algum lugar que ela tenha 10 anos para poder resgatar. Porque ela pode precisar do dinheiro para alguma coisa de saúde, para algum item de vida. Gente, faz parte da vida. A gente tem que ser racional com o nosso dinheiro.
Ela pode precisar para ajudar a minha irmã, precisar para ajudar outra pessoa, me ajudar, me abençoar. A minha mãe não tem necessidade de hoje, com 73 anos, ficar rica com bolsa de valores. Ela tem um dinheiro para resguardar a velhice dela. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que eu quero te ensinar a fazer a pergunta certa quando você quer investir o seu dinheiro. Item 4. Informe-se e analise as opções de investimentos disponíveis. Gente, você precisa investir o seu tempo descobrindo os tipos de investimentos. São milhares e milhares de tipos de investimentos. Você tem renda fixa no pós-fixado, no pré-fixado, inflação. Você tem multimercado a rodo. Sabe quantos fundos de investimentos tem hoje? 19 mil. Você tem acesso a 19 mil fundos hoje. Você pode diversificar seu dinheiro de milhares de maneiras. Agora eu não estou falando que você vai diversificar 100 reais, R$1.000, R$2.000. Não é por aí. É para dizer o seguinte, você precisa investir tempo descobrindo, estudando. Nas minhas redes sociais, aqui no Instagram, no YouTube, eu tenho vídeos que eu ensino a ler, a entender um fundo de investimento, a entender como definir, como escolher um fundo de investimento. Eu já gravei para vocês. Eu tive participação na Rádio 98, eu tenho um programa lá toda terça-feira, 11h30 da manhã, aproveita aqui para fazer esse jabá. Toda terça, 11h30 da manhã, na Rádio 98, um programa de uma rádio aqui de BH, top, que eu ensinei como que a gente escolhe um fundo de investimento, seja ele de renda fixa, renda variável, seja um fundo de multimercado, não interessa, como que escolhe? Tem relação com o tempo, com o prazo, com a liquidez, com a volatilidade, que é quanto de risco eu estou sujeito, quanto dinheiro que eu posso ganhar, quanto dinheiro que eu posso perder. Por isso que eu digo, invista tempo estudando as opções de investimento, aprimorando os seus conhecimentos antes de querer sair para investir. Deixa eu contar um caso legal. Uma cliente minha que recebeu uma fortuna tendo vendido uma empresa muito bem gerida pela família, por ela, ganhou essa fortuna, estava desesperada para aplicar esse dinheiro. Diogo, a cada dia que passa é menos tantos reais. Eu falei assim, deixa eu te contar. A cada dia que passa é menos tantos reais. Se a gente faz esses investimentos imediatamente agora, sem entender, sem gastar tempo, investindo tempo, para saber, onde investir, 2, quanto desse dinheiro eu vou realizar sonho de agora? Quanto desse dinheiro eu vou precisar para agora? Consequência de uma venda de empresa, no caso dela, exitosa, de ganhar um bom dinheiro, é o quê? É subir o padrão de vida, e é natural. E eu torço para que vocês façam isso quando vocês puderem. Eu mesmo, meu padrão de vida tem subido em linha com aquilo que eu estou disposto a viver, a gastar, equilibrado, conhecendo a minha despesa. Por isso a necessidade de você investir tempo se conhecendo, tendo um autoconhecimento. E eu disse para ela, vamos perder agora 5, 10 dias de investimento e vamos ganhar pro resto da vida. Porque a gente não vai alocar recurso em algo que amanhã a gente pode precisar. Então nós fizemos um cronograma de desembolso. Descobrimos aquele dinheiro que ela queria gastar no próximo mês, que ela queria gastar nos 3 próximos meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o dinheiro que ela não ia mexer, que seria para frente, para o futuro. E assim foi o investimento. Por isso essa quarta dica, e agora a quinta e última dica, antes de eu apresentar aqui como que hoje o meu dinheiro está distribuído na minha carteira, respeite o tempo. Não tome nenhuma decisão financeira às pressas e cuidado com as ofertas que prometem grandes retornos. Construir um grande patrimônio leva tempo. Por isso que, apesar dessa pauta aqui hoje ser de investimento, quantas vezes nós falamos aqui de orçamento e planejamento? De que adianta você sair aí igual louco investindo seu dinheiro se você nem sabe quanto que você gasta por mês? Às vezes nem quanto que você ganha, misericórdia. Tem gente assim que não sabe quanto que ganha, porque trabalha cada mês ganhando de uma forma. É necessário lápis e um papel, ou uma planilha, que está aqui automático, tudo pronto para vocês, de graça. É importante saber quais são os seus limites de consumo. Qual é o sonho? Você é casado? Você mora com seus pais? Você mora com amigos? Você tem filhos? Quem é você? Quem é você?
Se você é casado, como eu sou, e tenho 3 filhas, o meu perfil de investimento é totalmente diferente de você que é solteiro, que tem 20 anos. Ou de você que é casado, que tem filhos, mas que já aposentou, que todos os seus filhos já estão criados, gerando riqueza. Nós somos diferentes e por nossas diferenças não existe uma receita de bolo. Não existe. Infelizmente, eu queria muito poder dizer, investe em tal lugar que é garantido. Tá cheio de louco, de consultor financeiro, de coaching financeiro, dizendo para você investir dinheiro em XYZ. Eu discordo. Eu não acredito nesse modelo de negócio. Eu não acredito que existem ótimas oportunidades, isso eu acredito, mas tem que saber para qual quantidade de dinheiro, para qual perfil de pessoa. E não existe promessa. Quando o dinheiro é alto, não tem promessa. Quando é renda fixa, você sabe quanto que você vai ganhar no final de um período, é fixo. No final do período, porque durante o período ele também oscila. Mesmo Tesouro Direto, Tesouro Selic, oscila. Ao final do contrato, existe uma relação entre você e o banco e a empresa do lado de lá que você está investindo. Ao final do tempo, aquilo que você contratou está garantido em renda fixa. Mas aí é baixo o valor. Você precisa ir para renda variável, para multimercado, para ganhar dinheiro de verdade, mas com dinheiro de risco. É só lembrar da Bolsa de Valores durante o coronavírus. O que ela nos mostrou? 120 mil pontos o Ibovespa. E aqui também tem vídeo explicando o que é esse negócio de Ibovespa, o que é 120 mil pontos. Eu tenho vídeos aqui explicando isso. 120 mil pontos, caiu para 60 mil pontos, 50% de perda, e já voltou para 120. O dobro, né? Você perde 50 e ganha 100. Maluco essa matemática, né? Mas é assim. E agora já tem 108, 109 mil pontos. Talvez no dia que você estiver vendo esse vídeo tem 110, 111, 112, não sei. Fato é que oscila. Como é que você garante que eu preciso do dinheiro daqui a 3 meses, eu vou colocar na Petrobras porque ela caiu demais? Não faça isso. Não faça isso. Percebam? Então agora vamos lá para minha carteira, como que hoje eu tenho distribuído. Eu tenho aqui, em renda fixa, pós-fixado, 16%. Na verdade, não vou falar os números, vou falar os números arredondados, tá? 15% em pós-fixado, renda fixa pós-fixado, em renda fixa inflação 10%, em multimercado 37%, em renda variável 15%, em renda variável fora do país, com dinheiro aqui, dinheiro em real, mas comprando fundos de renda variável lá de fora, 9, quase 10%. Em renda fixa global, e aí eu estou dizendo nível mais mundial, fora de Estados Unidos, por exemplo, em mercados de evolução, em desenvolvimento, 2,5%, e eu tenho caixa parado sem ganhar nada, 9%. O que significa isso? Diogo, por que você está com dinheiro sem ganhar nada? Claro, ele ganha nada, ele paga a inflação, ele está em fundos de DI, em fundos que pagam pelo menos o DI, a Selic. Próximo a isso, por que eu estou com esse dinheiro aqui? Para capturar oportunidades. Nos Estados Unidos tem um dito que eles falam, quem tem caixa é rei. Imagine você se a bolsa agora volta para 100 mil pontos. Eu pego esses 10% ou 9% e taco nele todo. Me conhecendo, sabendo as minhas necessidades, isso aqui é muito individual, eu acabei de explicar isso para vocês. Mas é assim que eu componho os meus investimentos. Também eu não estou te falando o valor dos meus investimentos, então também a referência pode ser diferente. Não necessariamente eu faria para você, para os meus clientes, um asset allocation, uma alocação dos seus investimentos iguais à minha. Claro que não, porque cada um é um indivíduo. Eu espero que dessa vez você tenha aprendido isso. Eis-me aqui, estou à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comente o vídeo, fala o que mais chamou a atenção, o que você aprendeu que você não sabia, uma palavra que eu disse, ou um insight que você teve a partir da minha reflexão aqui. E também compartilhe esse vídeo
compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, me ajude a alcançar o meu propósito. Quando você faz isso, você está me ajudando. É o que eu te peço, é a única ajuda que eu te peço. Tamo junto, Deus te abençoe.